Casal, empreendedores e voluntários. O Campana Cast do mês de junho recebe eles, Alexandre e Samara Pradella. Então, gente, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite para participar do Campana Cast do mês de junho. Né? O mês dos namorados, o mês do santo casamenteiro e, por que não, o mês do empreendedorismo. Como é bom empreender em casais, né? Então, Alexandre e Samara, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Tanto eu como minha querida sócia e esposa Renata, somos muito felizes com a presença de vocês. Obrigada pelo convite. E com certeza, empreender em casal é reflexo desse lado também, né? Então, vocês também começaram cedo, nós também estamos começando cedo no empreendedorismo, né? Gente, quando a gente fala de Carlos Barbosa, a gente sempre pensa na parte de desenvolvimento, né? O que faz tantas pessoas, na visão de vocês, escolherem Carlos Barbosa para viver e para empreender? Quem quiser começar, fica à vontade. Samara. Quando a gente fala em Carlos Barbosa, eu nasci aqui, mas vivo aqui desde o início lá de dias. Então, eu digo que Carlos Barbosa acolheu de uma forma que é desde toda a família quando veio já iniciou por aqui. Então, é dentro de gerações. Então, a gente está aqui nessa ideia de pertencimento da cidade, que quando a gente olha, a gente conhece todo mundo. Né? Então, hoje, quando a gente vai para uma cidade um pouco maior, tu não conhece nem o vizinho de porta. E aqui tu conhece, desde a escola, do colégio, as pessoas que estão ao redor, o vizinho, tem esse vínculo, esse contato. Então, escolher Carlos Barbosa é estar perto de todo mundo que a gente conhece. Esse é o principal momento. Legal. Uma boa visão, uma bela visão. Eu já me aventurei em várias cidades pelo Brasil e conhecimento, em treinamentos, em vários lugares que eu fui, mas sempre eu tive aquela vontade de voltar para casa. Sempre gostei. Carlos Barbosa é uma cidade acolhedora, é um lugar muito tranquilo, é um lugar limpo, organizado. Não que outros lugares não sejam, mas Carlos Barbosa tem essa diferença de muitos lugares. E como a Samara comentou, as pessoas se conhecem, elas passam na rua, elas se cumprimentam, elas têm uma visão. E é por causa disso que nós, vamos dizer assim, nós nunca optamos em sair daqui. Já pensamos por causa do trabalho, mas decidimos por permanecer em Carlos Barbosa. A cidade que nos acolheu, nos acolhe, eu nasci aqui, estou aqui há 43 anos, eu não pretendo sair daqui. Adoro esse lugar para viver, é maravilhoso. Sabe que eu trabalho aqui, vai fazer 10, né? 10 que eu trabalho, mas 4 ou 5 que eu moro. E eu falo assim que eu conheço mais o povo mesmo daqui, meus vizinhos daqui, do que os que quando eu morava em Mendes. De fora. Né? Do que os próprios de fora. Vocês hoje têm a questão do trabalho, né? O Delivery Much e a Stone, que dá essa flexibilidade de vocês poderem trabalhar daqui, né? E atender. O que fez, por exemplo, vocês quererem trazer o Delivery Much para Carlos Barbosa? Bom, essa é uma história um pouco difícil, porque o Delivery Much não foi empreendedorismo por necessidade, sim por oportunidade. Em meados de 2016 para 2017, a minha mãe teve uma dificuldade de saúde e eu recebi uma notícia do médico local que a minha mãe teria 90 dias de vida. Nós detectamos o médico, né, detectou um câncer e ele disse: tua mãe tem 90 dias de vida. E esses 90 dias eu vi reduzir para metade, para 45 dias. Nesses 45 dias, a Samara e eu, nós não paramos de um hospital para o outro, de exames numa cidade para outra, da cidade de Bento para Caxias, de Caxias para Carlos Barbosa, e nós não parávamos. E nós tínhamos muita dificuldade para conseguir informações muito rápidas, precisava se alimentar, a gente comia na rua, em qualquer lugar, mas muitas vezes a gente precisava voltar para casa de noite para algumas coisas e quando a gente percebia, o dia passava, a noite iniciava, nós vamos comer o quê? Vamos pedir uma comida. Aonde? Quando a gente percebia, nós já estávamos entre Bento e Carlos Barbosa, dirigindo, passando pela 470. Liga. Desculpa. Liga. Liga para quem? Liga para quem? Cadê o número? Já tinha o WhatsApp. Chama quem? Que número? Como? De que forma? Não sei. Vamos aonde? Aí nós pensávamos, vamos nesse restaurante e vamos naquele. Fazíamos uma via sacra, chegávamos aqui, todo mundo fechado. Tá, tudo bem, vamos para casa, vamos comer o que tem. E assim foi se seguindo.
Os 45 dias passaram, minha mãe faleceu, foi o período de luto e um dia eu estou lendo Zero Hora. Eu mesmo. Estava lá nos bombeiros, estava lendo Zero Hora, eu estava de plantão, eu era funcionário da instituição. Franquia, Delivery Munch, aplicativo para pedir comida, eu disse, que bacana isso aqui, né? Fiz uma foto e enviei para a Samara. E a Samara na época trabalhava no RH da Tramontina, aqui do CDSul. Olha, que bacana, vamos conversar sobre isso. Guardamos e tal, chegamos em casa à noite do trabalho, olhamos para aquilo e disse, eu vou entrar em contato, o que tu acha? Só para entender. Porque nós éramos empregados, mas nós gostaríamos de colocar algo por conta, trabalharmos um sonho para nós mesmos, fazermos o nosso horário e companhia. Mesmo sabendo que vamos trabalhar muito mais do que empregado. Às 17 horas para nós não finaliza o trabalho, né? Ele segue adiante. A gente não para como dono de negócio. E daquele dia em diante, então, eu decidi, eu vou chamar eles, eu vou conversar. Liguei para eles, eles explicaram como é que era. O Delivery Munch foi um aplicativo de comida que nasceu dentro da Universidade Federal de Santa Maria por 4 jovens que tiveram uma dificuldade na hora de pedir comida enquanto eles sentavam todos numa mesa para estudar para as provas. Eles não queriam ficar se deslocando. Aí tinha um engenheiro florestal, tinha um administrador, um de ciências de computação, e disse, cara, vamos tentar montar alguma coisa. E eles criaram isso. Passou-se 5 anos, eles decidiram abrir franquias, e nós chegamos naquele momento. Eu disse para Samara, o que tu acha? Vamos visitar eles? Vamos, ela disse. E a gente foi. E foi daí que nós conhecemos o Delivery Munch, e dissemos assim, mas não tem nada Barbosa, Garibaldi, Bento não tem. Vamos comprar Barbosa, Garibaldi, Bento, Caxias. Chegamos lá, nos jogaram um balde de água fria. Calma. Calma, né? Não é assim. E eles disseram, calma, não é assim. Precisa tempo para desenvolver uma cidade e conseguir trabalhar. E eles, como nós éramos de Barbosa, olha, nós só podemos vender Barbosa. Eu disse, não, se é Barbosa, muito obrigado, aperto de mão, eu vou embora. Aí, conversando, eles disseram, tá, então vendemos Garibaldi. Carlos Barbosa e Garibaldi. E foi aí que nós trouxemos para cá o aplicativo e nós começamos a caminhada para os 9 anos que nós temos hoje de Delivery Munch, Carlos Barbosa e Garibaldi. É importante ver na tua fala que não é uma decisão só tua, né? Tu sempre pegou a Samara e... Sim. Se der certo, tamo junto, mas se der errado, tamo junto também, né? Sempre na verdade, existe uma questão aqui muito clara. Eu acredito que deu muito certo por 2 motivos, não é? Um, porque a gente queria um negócio em conjunto, a gente queria trabalhar junto. E outra, porque eu sou administrativo. Os números, a inteligência disso. Mas eu tenho a melhor pessoa de vendas do meu lado. Então eu disse, se nós casar isso estratégico com essa venda, vai dar certo. Que é o que hoje, na maioria dos livros de negócio e as autoridades maiores em negócios que a gente se espelha dizem. Se tu não domina tudo, busca quem domina a outra parte que tu não conhece. Juntem-se e formem alguma coisa. E foi o que a gente fez. Além de formar uma família, que nós temos um filho hoje de 7 anos, nós formamos um negócio, que depois veio os demais. Bacana. E é legal ver que de uma dificuldade nasceu uma oportunidade. Vocês passaram na pele isso, o que muitas vezes a gente está em casa e o que vamos jantar, né? Mas vocês nasceu isso de uma dificuldade, né? Então vocês também já estiveram pelo lado do cliente, vendo a percepção do cliente. Né? E quando a gente levou essa ideia de que tinha o problema, então, poxa, isso é um problema na nossa cidade. É um desafio de dizer que não tem como pedir comida pelo app. E em outras cidades grandes isso já existe. Mas e como é que nós vamos fazer isso no interior? Que a gente descobriu, então, que o Delivery Munch, ele é uma franquia voltada para o interior. Então, ela não performa em cidade grande, ela performa em cidade menor. Porque o diferencial que faz é a gente estar perto do lojista. Então, esse relacionamento que cidade menor, como o Carlos Barbosa tem, esse acolhimento e esse estar próximo do restaurante, que é o nosso cliente, faz com que nós nos damos bem, né? Então, a ideia da gente empreender junto sempre foi... Eu lembro assim, a gente sempre tava lá nos trabalhos, cara, mas eu quero mais. A gente sente que dá para entregar um pouco mais, daquela coisa assim, bateu ponto, 5 da tarde, tá, mas deu, acabou meu dia. A gente era inconformado com isso. E esse inconformismo foi que um dia a gente vai ter um negócio. E hoje a gente sempre diz, a gente vai ter mais um negócio. Mas como é que dá tempo de fazer isso?
A gente vai conciliando dentro de rotinas, depois a gente comenta como a gente faz, mas a ideia de querer estar perto. Então, há 9 anos atrás, pedir comida em Carlos Barbosa era diferente. As pessoas ligavam, menos WhatsApp, mas já existia, mas era tudo por ligação. E quando nós descobrimos que nós teríamos que quebrar uma ruptura de cultura da cidade, aí era o grande desafio, que para nós parecia fácil, mas a gente nunca pegou um contrato de franquia grosso assim que a gente tinha que ler e entender o que estava nele, e a gente disse, vamos ir? Vamos embarcar nessa? Fomos, a gente injetou a grana, fez acontecer, e conforme foi crescendo, então nas nossas rotinas eu ia visitar os lojistas, eu vendia para o lojista, eu chegava em casa com tudo compilado e o Alexandre que assumia na parte dele de organizar tudo para dentro do sistema. Montar os cardápios, deixar as artes prontas, tudo organizado. Então, essa parte de juntar é que deu muito certo. E empreender em casal é isso. Então, um tem que complementar o outro para que as coisas aconteçam. Mas o detalhe foi no início que foi uma loucura, porque nós empreendemos, mas não saímos dos nossos empregos. Então, durante o dia, nós trabalhávamos. Meu Deus. Para outras pessoas. Eu trabalhava nos bombeiros, a Samara na Tramontina, e de noite a Samara ia para a rua. E eu chegava em casa, ela dizia, eu consegui um cliente. E ela entregava o cardápio para mim. Então eu precisava desenvolver aquilo, colocar dentro do sistema. E eu fazia à noite. Não havia venda durante o dia. Não tinha venda. Não tinha. Eu disse, tá, então eu trabalhava. Então eu chegava em casa às 7 horas, eu ia até muitas vezes meia-noite, 1 da manhã, construindo o sistema, organizando o aplicativo, deixando pronto para no outro dia a Samara ia trabalhar, chegava em casa de noite, ela pegava os materiais prontos e todas as informações que eu tinha dado de noite ela ia no restaurante. Então, além do trabalho durante o dia, se estendia até mais tarde depois o nosso trabalho. E foi assim por 3 anos, a gente ainda conquistando os dois. Sim. A gente não tinha o Saulo ainda, então o nosso foco era fazer o negócio acontecer. Facilitava. Então assim, a gente tinha um brilho no olho de que batia o ponto, trocava o uniforme, colocava o uniforme de Delivery Much, então já não era mais a Samara da Tramontina, era a Samara do Delivery Much. E aí quando... Alexandre, tá difícil aqui, o que eu faço? Lembra? Sim. A primeira venda que eu fechei, eu fiquei assim umas 2 horas lá com o cliente, e PowerPoint, tudo organizado para tentar dominar o produto. Quando terminou a venda, eu entrei no carro e liguei para o Alexandre. Ale, vendi! Deu certo, alguém acreditou na nossa ideia. Porque o maior desafio era dizer para o restaurante, tu vai receber o pedido aqui, mas o usuário, que a gente chama que é o cliente final, ele vai ter que pedir pelo aplicativo, que não era o hábito das pessoas fazer isso. Então, essa cultura que a gente teve que quebrar, e que eu digo que hoje, quando nós olhamos 9 anos de história para trás, a gente diz assim, sim, a gente ajudou Carlos Barbosa a evoluir, a gente ajudou Carlos Barbosa a se desenvolver, estar muito mais tecnológica, porque hoje o restaurante fatura mais com vendas online, ele continua com o atendimento da casa dele, então a parte de delivery a gente pode falar que muitas vezes é o pé de alguns restaurantes, é uma perna de um restaurante, porque é um faturamento que agregou para ele. Então essa parte que a gente contribui para a cidade é fantástica, que brilha o nosso olho, foi o nosso sonho. Vamos dizer que nós nem sabíamos que ia ser tanta impacto que teve, porque a gente conseguiu fazer dessa forma. E para nós reduziu um tempo enorme, né? Porque nós tínhamos que ficar todos olhando e ligando, e sabendo se estava aberto, não, por ali tu já olha a campanha. E hoje praticamente os pedidos são só por aplicativo? Eu ia falar, você tem uma ideia assim a média? Hoje, sei lá, de 10 restaurantes em Barbosa, quantos por cento é pelo Delivery Much e quantos por cento ainda é direto pelo WhatsApp deles? Nós não temos como mencionar completamente os números, né? Sobre isso, mas em conversa com nossos clientes, que são diretamente os restaurantes e mercado que nós temos, vamos dizer assim, 1/3 do mercado é delivery. Isso subiu muito, né? Bastante. O dia a dia, o trabalho das pessoas, o tempo, muitas pessoas dão valor ao tempo em casa, muitas pessoas não querem cozinhar em um determinado momento. A nossa região aqui, Carlos Barbosa, Garibaldi e Bento Gonçalves também acredito que é assim, as pessoas dão muito valor para aquela quarta-feira do sofá, a sexta-feira que terminou a semana do trabalho e o final de semana que está se iniciando. Então, esses dias são os dias que o delivery tem uma venda alocada maior.
As pessoas ainda têm aquela questão assim de merecimento. Bah, hoje é quarta-feira, eu mereço uma pizza. É sábado e eu mereço. Vocês lembram, talvez, quando vocês eram menores e talvez alguém ouviu dizer assim: vamos fazer um churrasco na segunda-feira? Tu tá louco? Tu é rico? Tu vai fazer um churrasco na segunda-feira? O churrasco é só no domingo. Sábado e domingo, Merecimento. É pra ti. Faz o teu churrasco, ou seja, na segunda, na terça, no sábado, no domingo. Mas é pra ti. Escolhe. Não estamos falando de condição de cada pessoa. Mas escolha o dia que tu quer. E o poder do delivery é isso. Do aplicativo. É ter os restaurantes dentro e tu escolher o que tu queres comer naquele momento. E a parte boa é que tu tem todos os restaurantes dentro da plataforma e vocês como um casal tu pode querer comer uma pizza e tu um hambúrguer e vocês conseguirem fazer isso ao mesmo tempo. Sim, pedir duas coisas diferentes e recebê-las, né? Mas para nós, o nosso primeiro cliente ainda não foi nem Carlos Barbosa, nosso primeiro cliente foi de Garibaldi e ele permanece conosco até hoje. A gente brinca, o povo de Barbosa é muito bairrista, né? Então aquela questão fulano, com certeza tu ouviu muito, tu é filho de quem? Por que eu vou confiar em ti, né? Um gringo desconfiado. Por que eu vou confiar em você? O que eu vejo, pra mim que vim de fora, aqui a própria imobiliária, né? A gente usa muito a Renata, porque a Renata é filha do fulano, tem um sobrenome mais de peso, é mais conhecido, o povo confia mais no povo daqui. Né? Se vem um cara de Bento vender imóveis aqui, ou se fosse um cara de Bento vender o Delivery Munch aqui, duvido que ia fazer tanto sucesso como vocês daqui vendendo pro povo daqui, né? Na verdade, as pessoas conseguem vender, mas precisa criar uma trajetória para isso. O povo precisa buscar essa confiança. E as nossas empresas, nós temos muitas pessoas confiantes na cidade, que se conhecem. E a partir desse conhecimento, dessa amizade de todo dia, tu vai criando um afeto, vai criando, vamos dizer assim, uma sensação de segurança e os negócios vão acontecendo. Mas é claro, hoje não vai conseguir fazer um negócio com uma pessoa do dia para a noite. O negócio é feito de pessoas, e são pessoas que se relacionam e é por isso que dá certo. Mas o fato de quando eu trabalhava na Tramontina, vamos dizer assim, a minha figura não era tão conhecida. O Alexandre, a personalidade dele, as pessoas já conhecem ele, o Pradella. E teve uma loja que eu fui vender e que eu não consegui fazer a venda, fazer com que ela confiasse no produto. Porque o produto era muito novo, o produto era inovador para a cidade. E lembra dessa negociação? Que daí eu chamei o Alexandre, o Alexandre vai vir aqui conversar contigo. Então, a confiança naquele momento, a cliente comprou da gente porque o Pradella estava junto. Porque, lembra da fala que tu disse? Sim, eu pedi para ela na época, uma proprietária de uma pizzaria local, e eu disse assim: eu sei que tu tem tuas dúvidas, eu acredito nisso, mas eu quero dizer assim, tu me conhece. Eu já, pelo meu trabalho voluntário, já atendi pessoas da tua família. Só quero que tu me dê uma chance. 3 meses. Se não der certo, eu te devolvo o teu dinheiro. Escolhe, tu vai pro teu caminho, eu vou pro meu. Mas acredita pelo menos na minha figura, que tu já me conhece há muito tempo. Sim. Ela me conhece desde que eu era um adolescente. E ela disse, tá, então vamos testar. Ela foi uma das primeiras lojas de Carlos Barbosa e ela continua conosco até hoje. Então, esse voto de confiança que as empresas, as pessoas têm, que são diferenciais em Carlos Barbosa. Porque se fosse qualquer outro negócio, cidade grande, então eu nem te conheço, comprar de ti. Tu é só mais um. Exato. Então, e é muito importante nesse início, né? Vocês estavam iniciando, vocês precisavam dessas pessoas. Então é muito importante, 9 anos depois vocês não esquecem desses casos, dessas pessoas. Exato. Então, em qualquer ramo, quem está empreendendo, eu acho que é muito importante esse voto de confiança que as pessoas depositam na gente. E pra gente que conhece vocês é engraçado, que a gente vai andando, né? Tem Delivery Munch, é do Pradella e da Samara. A Stone, que também é de vocês, né? Isso. Mas a Stone, ela tem o mesmo ramo do Delivery Munch? Como é que foi? Como é que a Stone chegou pra vocês? Porque a Stone é nacional, né? Isso. Na verdade, a Stone é uma das aportadoras do Delivery Munch, né? Ela injetou dinheiro no Delivery Munch há muitos anos atrás, se tornou um braço e nós conhecemos a Stone naquela época. Com o passar do tempo, a Stone sempre trabalhou de forma própria, mas decidiu abrir franquias. Então, como nós estávamos já ligados ao negócio, né, nós recebemos essa oportunidade. E foi daí que nós decidimos, vamos ou não vamos fazer? E para nós foi nos ofertado o polo, que é Bento Gonçalves, Carlos Barbosa e Garibaldi, da Stone. E nós, numa conversa franca em casa, dissemos assim, vamos ou não vamos? Vamos testar ou não vamos? Vamos. Então... Isso aí, porque vai fazer 2 anos
que nesse papo a gente teve, ok, o Delivery Much já estava consolidado, então estava com seus 7 anos, a gente já estava com o time rodando, a parte comercial redondinha, só nós não temos uma loja, um restaurante que não está conosco ainda, de Garibaldi. Carlos Barbosa e Garibaldi, então 99,9% dos restaurantes que agora a gente expandiu para farmácia, para supermercado, para distribuidoras de gás. Então quem quer fazer pedido dentro do Delivery Much vai para essa área. Só que por ter um mercado já bem organizado e consolidado, a gente disse, ok, eu acho que a gente já podia expandir, pensar num outro negócio. Sabe aquela que estava sobrando um tempinho? E aí quando surgiu a Stone, nessa fala de dizer assim, vamos ou não vamos, é um mercado totalmente novo. Sim. Mercado financeiro, não tem nada a ver com o mercado de tecnologia com delivery, de operação de delivery. Então, aí a gente decidiu naquela parte. Ok, então o Alexandre domina um pouco mais, fica aqui com a parte do Delivery Much, que já está rodando, e a Samara vai com tudo, vai se aprofundar na Stone para tocar. Porque o diferencial da operação da Stone é que é venda full time. É operação em massa que tu tem que estar com um time de venda redondinho, é dia por dia de porta em porta, tem número de visitas para fazer. Então eu tive que organizar isso para montar um time. Então dentro da Stone, o Alexandre é o que cuida da parte dos negócios, dos números, e eu que cuido toda a parte da técnica de vendas, com o time, com todo mundo, oferta, para fazer rodar. Então lá a gente tem 7 pessoas rodando. Aqui a gente está com mais 2 pessoas rodando. Então dentro dessas equipes a gente se dividiu assim, então a Samara fica mais à frente da Stone agora, mas não deixa de ter a cara do delivery, porque dentro das nossas rotinas a Samara também vai pro delivery fazer as reuniões, organizar e vai dentro da Stone. Por isso que daí todo dia então eu vou a Bento, porque o escritório da Stone é em Bento. Era uma obrigação da franquia que solicitava, a franqueadora solicitava. Então a gente montou o escritório lá. É rotina, todo dia, 8 horas da manhã, tá o time todo lá, faz o planejamento de vendas, roteiro de vendas do dia. Ah, onde é que tu vai hoje? Eu vou no fulaninho, no fulaninho, no fulaninho. Ah, ok, então o seu José, qual é a marca de máquina de cartão que o seu José tem? Tentar entender para ver como é que a gente vai ofertar uma solução para ele. Então todo o time, quando é 9h30 da manhã, vai todo mundo pra rua, cada um no seu direcionamento e final do dia, check. Foi? Como é que foi? Como é que deu? Como é que não deu? Tem que bater meta. É acompanhamento Meta. diário. Acompanhamento diário. E essa questão de pessoas atender pessoas, né? Eu tenho, por exemplo, um outro negócio que eu era atendido por um banco digital, onde eu nunca era atendido. Exato. Com você, a gente é cliente de vocês da Stone, é aquela questão, deu um problema agora, mando mensagem, o cara já me responde no WhatsApp, tal hora pode ser? Sim, tal hora o funcionário está lá me resolvendo o problema. Às vezes nem é problema, o problema é o operador da máquina, né? Não é a máquina. Mas tal hora está lá resolvendo, né? E a gente se conectou, por exemplo, a Delivery Much se conectou com a gente porque ela ia resolver uma solução, ela era uma solução para um desafio da cidade. E o que fez brilhar o olho quando a gente viu a Stone é porque ela não é só mais uma empresa de maquininha de cartão. Ela quer resolver o problema dos clientes. Então, nessa solução que a gente quer trazer para o empreendedor, muitas vezes é essa questão do atendimento. Então, tá perto. Eu conversei com o vendedor que está me atendendo, mas eu não estou entendendo nada agora. Pegou, ligou, vai chamar. A Stone tem um RC, que a gente chama que é o canal de relacionamento com o cliente. O atendimento é 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, se você ligar, em 5 segundos alguém vai te atender. E esse é o diferencial da Stone. Então, se tu falar em banco, é um tipo de atendimento. Se a gente fala como Stone, a gente vem para a área de adquirência, é diferente, mas é estar perto. Então, pode ser que está distante, mas está perto. Se ligou, alguém vai se atender. Tem pessoas que lidam com pessoas. Né? A gente passou na pele a experiência, né? Aquela vez que a gente precisou da maquininha. É verdade. Samara, socorro, em 10 minutos eu preciso de uma maquininha funcionando. Eu preciso, senão eu vou perder uma venda. O cliente precisava passar o cartão. Aquele dia. E vocês perderam a venda? Não. Então é isso. Não perdemos. É a solução do negócio. São negócios diferentes, né? Para nós. Hoje o Delivery Much, a gente vende para um restaurante, coloca o restaurante no ar e depois vai trabalhando com ele. As pessoas entram dentro do aplicativo, realizam sua compra. Já a parte da Stone
É uma representação. Era uma empresa de representação. Representamos uma marca lá. Representamos com a Delivery Much aqui? Também representamos. Mas o funcionamento de trabalho é totalmente diferente. E aí alguns perguntam para nós, por que vocês não estão trabalhando com empresas locais, não ficaram aqui e tal? Não, a gente queria trabalhar por conta. E várias coisas que nós queríamos não tinha aqui na cidade, não havia. A palavra correta é não havia. Eu quero fazer isso, já tem. Eu quero fazer aquilo, já tem. Vamos fazer isso. Mas tem esse. Aí nós começamos a estudar as pessoas da cidade. Não, aquela pessoa trabalha bem, aquela tem uma equipe. Precisamos buscar negócios diferentes para trazer para a cidade que nós podemos começar como pioneiros nessa situação. E foi aí que nós decidimos partir para essa área. Então, o que eu posso mencionar hoje é que eu li muita coisa, eu participo de muitas reuniões, muito fora da cidade, eu busco muita informação com várias pessoas. E é aí que aos poucos foi chegando muita coisa. E nos chega hoje bastante coisa. Tem inúmeros negócios que a gente poderia mencionar aí para a galera que nos acompanha, que dá para fazer na cidade. Mas é aquilo que eu comentei no início. Tem que querer deixar do CLT, onde no final do mês tu tem o teu garantido, certo? Principalmente. Né? E passar para frente naquele momento que eu vou dizer, bom, eu vou seguir por isso, eu vou tentar, como eu vou fazer? E isso chega hoje, eu dou um conselho. Não é? Eu dou um conselho. Estuda primeiro, te organiza, vai atrás. Entrevista uma pessoa que já fez coisas que você gostaria de fazer, que ela já está num degrau muito mais alto que o teu, e que para ti ela é uma referência. Conversa com ela, liga, envia uma mensagem, eu gostaria de bater um papo contigo. Porque isso tu não vai conseguir na universidade, tu não vai conseguir em outro lugar. A universidade te ensina a fazer o cálculo e colocar na ponta do lápis. Mas a relação do negócio, como tu chegou até ali, como é que tu fez, quais foram as voltas que vocês fizeram para chegar até lá, que qualquer empresa tem. Isso tu só consegue dentro de uma roda de empreendedores, é ali que você consegue. Eu sempre digo, estudem, conversem com pessoas que são mais que você para você entender onde você quer chegar e como fazer para chegar. É a mesa que tu senta que vai influenciar, né? A mesa que tu senta, as pessoas que tu conversa, o meio que tu convive. Ouvir as né? experiências, né? Isso mesmo. Bom, agora não podemos entrar no assunto casal, né? Afinal, é casal empreendedor, o casal que está trabalhando junto. Como trabalhar juntos, né? Como vocês fazem para trabalhar juntos sem levar o Delivery Much empresa, não a comida, né? Vocês podem levar a hora que quiser, sem levar a empresa para dentro de casa. Vocês conseguem hoje ter essa separação, né? Claro que a gente fala por experiência própria, a gente conversa de negócios em casa, a gente conversa de imobiliário em casa, de empório em casa, mas como é que vocês fazem para não levar os problemas para dentro de casa, acabar afetando até o próprio filho de vocês, Pra né? isso não ser um peso, né? Um peso. Problemas do trabalho para casa, assim. Vou deixar passar. Aí acho que a Samara tá com Eu brilho acho. nos olhos para responder assim, ó. Na verdade, não existem caixinhas. A gente nunca vai separar o ambiente familiar com o ambiente de trabalho. Afinal, bate horário, tem que buscar o filho no colégio, mas a gente não terminou aquele assunto. Tá? E como é que a gente vai fazer? E tem que decidir, é sobre contratar, é sobre desligar alguma pessoa. Como é que a gente faz isso? Então, nós entendemos que a comunicação é o principal fator entre nós. Então, quando a gente fala, chegou em casa, tá na correria, o filho quer atenção, tem as coisas da casa, porque a gente até brinca, né? A gente assume o terceiro papel em casa, porque daí é janta, é roupa, é organizar tudo isso. Mas então a gente não deixa de falar, mas a gente organiza isso pelo fato de dizer assim, agora é a janta. A janta, vamos curtir a família? Então vamos tentar falar sobre outras coisas, mas muitas vezes a gente tá lá, o assunto vai, para em alguma coisa no negócio. Então, mas é estar atento aos detalhes que acontecem, sabe? Então, no dia a dia não tem como separar. Não tem. A gente tá sempre, tá no conjunto, então o filho vem, tá perto, vai acontecer de estar trazendo o assunto de negócio para casa. Mas a gente tem que ter um discernimento de qual é o momento da família. Porque agora não é o Alexandre meu sócio, agora seria o Alexandre meu marido, em casa. Tá, mas e como marido? Como é que a gente tá? Como é que a gente fica? Como é que troca carinhos? Porque se nisso não tem, não vai ter o CNPJ sem o CPF bem. Não vai acontecer.
né? Isso é fato, né? Tem momentos que a gente... E tem discussão natural e sempre vai ter. Então é o ponto de dizer assim, tá, vamos falar amanhã? Acho que deu esse assunto hoje, amanhã a gente fala. É assim, né? Ela floreou o negócio um pouco, vamos dizer a verdade, ela floreou. É assim, mas não foi assim. Tá? A gente não sabia como ia. Como a Samara falou lá no início, a CPF. A gente tava junto, a gente gostou, vamos tentar, dá certo. Só que daí chega um momento que o estratégico cobra porque a venda não tá chegando. As contas estão chegando no final do mês. Imagina. E a gente faz isso. Por muitas vezes nós tivemos percalços de ficar 2, 3 dias sem falar. De o filho perceber ali o que aconteceu. Né? Mas a gente, com jogo de cintura, sempre conseguia dar a volta e sair pela tangente com isso. Mas com cursos e com experiência de vida, a gente foi entendendo e conversando com pessoas a mais do que nós, de como nós podíamos fazer para enxergar aquela luz no fim do túnel que nós não estávamos enxergando. Claro que isso foi lá no início. E à medida que nós fomos crescendo como toda empresa, nós fomos contratando pessoas. E fomos entendendo que nós temos que contratar pessoas para colocar pessoas a fazer trabalhos, porque nós não vamos dar conta de tudo isso. Então, contratamos pessoas, aumentamos nosso time e precisamos fazer escolhas. Muitas vezes a gente chegava numa dúvida cruel. E eu saio vender ou limpo a casa hoje? A gente sabe bem como é que é. Isso. E foi numa conversa que há anos atrás, foi numa conversa com uma pessoa que ela olhou para mim e disse assim: Alexandre, quanto vale a tua hora? E eu disse, eu tinha ideia por cursos que eu ministrava uma vez, né? E eu disse, talvez R$30 a hora, R$20 a hora naquela época, não sei. Eu disse, não é essa hora que eu estou te pedindo. Quanto vale a tua hora como dono da empresa? Tu pensando lá para que lado que vocês vão ir? Eu preciso pensar no meu negócio. Então, na tua casa, coloca uma pessoa para fazer faxina de tua confiança, contrata, busca uma pessoa particular ou uma empresa que faça a faxina da tua casa. E vocês dois vão para a rua para trazer a venda. Pensa, vai ter um custo fixo no mês. Quanto vocês vão precisar faturar mais na empresa de vocês para vocês conseguir trazer isso como dividendo para vocês, para pagar aquela pessoa e vocês conseguirem fazer a empresa de vocês andar. Foi a partir disso que eu comecei a entender como a roda girava. E foi aí que comecei a conversar com a Samara. Mas como eu disse, não foi fácil no início. Hoje, para vocês entenderem, nós temos um dia da semana com uma hora marcada na agenda, no relógio, onde nós temos assim, é a nossa reunião. E se alguém tentar marcar alguma coisa conosco naquele horário, não vai conseguir. Porque aquele momento é o horário que nós sentamos para conversar. Como é que você está? Como é que eu estou? Como é que está Bento? O que tu está vendo? Como é que está Barbosa, Garibaldi? Bom, como é que está o nosso filho Saulo? Como é que está teu pai? São tópicos de reunião. São tópicos de reunião. Então, nós organizamos isso. Talvez algumas pessoas não ouçam e vão dizer assim, meu Deus, vocês fazem reunião para falar do filho de vocês? Não é. É que naquele momento a gente para falar de nós. Porque senão vocês vão achar outra coisa para fazer e vai deixando. É o que acontece. Muitas vezes, como casal, nós vamos olhar para o faturamento da empresa, eu vou cobrar a venda, ela vai tentar trazer a venda, mas nós temos um filho no meio. Quando a gente sai da empresa, a empresa ainda continua, porque nós estamos ali. Mas a gente tem que separar isso de alguma forma. E de diversas conversas foi chegar numa data. Então nós temos data, uma vez por semana nós paramos para alinhar algumas coisas. E a partir disso saem decisões. E foi assim que a gente conseguiu organizar nossa vida pessoal e trabalho. Tu percebe que esse podcast acabou, né? O podcast acabou, virou uma mentoria para casais. Isso aqui é toda uma mentoria para casais empreendedores, né? Não, nós vamos mudar. Cara, isso aqui pra mim dá uma mentoria. Isso aqui. Tá uma aula. Tá uma aula? Não. Eu não sei nem o que perguntar para vocês. Estão dando uma aula para nós aqui, né? A gente, que quando saindo do CLT decidir empreender, cara, quando tu pensa em empreender, é lindo. Mas não vem com manual. Não tem o que vai acontecer depois, tá? E no meio da rotina o filho ficou doente. Opa, organiza toda a agenda.
Então, um funcionário hoje não veio. Tá, mas quem vai fazer? Alguém tem que fazer. Então, a gente tem que organizar isso para dar essas demandas. Então, eu brinco com isso. Não tem manual. E como que a gente aprendeu? Batendo na cabeça, testando, discutindo. E sendo muito sincero um com o outro. Ao ponto do Alexandre um dia chegar assim, Samara, não tá legal isso. Como é que a gente vai ajustar? Eu não estou gostando disso. Opa, Alexandre, não tá legal. Como é que a gente ajusta? Então, muito mais do que só se dar bem como marido e mulher, como empreendedores sócios juntos, tem que ter conexão. Tem que olhar e dizer assim, eu gosto de estar perto dessa pessoa. Que brilhe o olho. Senão, óbvio, vai chegar no ponto, meu Deus, eu não aguento mais essa pessoa. Aí depois, não, mas a gente se dá bem junto. Faz acontecer. E aí dá certo. Qual foi o principal aprendizado que vocês levam desses 9 anos juntos, trabalhando juntos? Tanto para a parte empresarial como para a parte casal. Qual o principal aprendizado que vocês... isso aqui eu não estudei. Isso aqui eu e a Samara aprendemos juntos. Eu e a Pradella aprendemos juntos. O que vocês acham, assim? É uma pergunta que, sinceramente, eu não sei responder. Tu tem resposta para ela? Eu acho que a gente tem que estar vulnerável entre casal, sabe? A gente tem que estar disposto a ouvir, a dar até... A gente fala em feedback. A gente dá feedback para o funcionário. Mas muitas vezes assim, Alexandre, me dá um feedback sobre isso. O que tu vê de mim sobre isso? E aí é muito menos sobre, ele está implicando comigo, ou eu estou implicando com ele. É muito mais sobre, cara, se ele não quer me ver crescer, quem vai me ver crescer? Se eu não evoluir como pessoa, o nosso negócio não vai evoluir como pessoa. Então, eu acho que a vulnerabilidade entre casal, da gente estar disponível, assim, ser sincero em ouvir e falar abertamente. Que daí isso é muito genuíno, né? Pensando nesse contexto que ela trouxe, eu me lembro de um momento que chegou um ponto que nós não tínhamos mais para onde ir. Dentro da nossa visão. E eu disse para ela assim, eu não sei mais o que fazer daqui para frente. Eu não tenho ideia. O que eu vou fazer? Não temos ideia. Por exemplo, quando chegou a pandemia, eu disse para Samara assim, eu não sei o que nós vamos fazer. Vai fechar os restaurantes, nossos restaurantes são nossos clientes. O que vai acontecer? Eu nunca tinha chegado nisso. E eu não conhecia nenhuma pessoa veterana que pudesse me trazer isso para tomar uma decisão. Mas eu disse para Samara, eu vou ter que buscar alguém, vou ter que dar um jeito. E foi aí que a gente, quando começou a abrir o mundo digital, que começou a vir vendas de produtos, mentorias, coisas que até então nós não conseguíamos chegar, nem nós, nem vocês, nem muitas pessoas conseguiam. E foi a partir disso que a Samara decidiu comprar um curso na época de uma pessoa que vendeu na internet. Nós compramos aquele curso e a partir daquele curso nós tivemos um estalo, uma virada de chave. Que foi aí que nós entendemos aonde estava a resposta para coisas que nós não conseguíamos resolver, tanto em trabalho quanto em família. E a partir dali... Não, eu ia dizer, coisas que hoje a gente olha eram simples. Isso, simples. Era o óbvio, né? Era o óbvio. Mas aí disse, não, tá aqui, tem um caminho por aqui. Vamos tentar ele. Se não dá por aqui, tentamos por lá. Mas o que eu quero finalizar com essa frase é dizer o seguinte, tem que sair de onde a gente está, do conforto que a gente está, e ir buscar outra pessoa, e buscar essa resposta em outro lugar. Seja ela ficando em silêncio, seja ela conversando com um amigo, com outro empreendedor, um mentor. Isso é muito fundamental, um mentor, uma pessoa que enxerga além de você na tua cadeira, que traz outras informações. Pessoas que convivem com muitos empresários e que conseguem te ajudar. Quando a gente entendeu isso, a gente começou a mudar. Porque sozinho, eu sempre ouvi uma situação assim, que muitas vezes o empreendedor ele está sozinho. Quando a gente vê vários empreendedores juntos, eles estão conversando sobre o negócio, eles estão falando um da dor do outro, se ajudando até chegar em algum ponto para tentar melhorar o seu trabalho ou a sua empresa. E foi a partir disso que a gente disse, a gente tem que começar a buscar essas pessoas acima de nós,
fazer cursos, entender melhor para ver como que a gente cresce e enxerga essa resposta. E foi a partir disso que a gente começou a mudar. E na pandemia foi onde nós aprendemos a nos modificar e sair do conforto. E foi aí que nós conseguimos crescer e solidificar a marca Delivery Much nas cidades de Carlos Barbosa e Garibaldi. Tem uma fala que é muito forte, tanto para a conexão de time que a gente tem e conectada com esse crescimento que o Alexandre disse. Porque sempre ficou nítido, se tu quiser ir sozinho, tu vai mais rápido. Mas se tu quiser ir mais longe, tu tem que ir em grupo, tu tem que ir com alguém, tu tem que ir com pessoas que entendam como faz. Então foi aí que a gente se associou, estando perto de pessoas que sabiam mais do que nós. Então hoje quando vem uma pessoa e pergunta como você fez isso, eu digo, nossa, alguém está interessado na nossa história porque pode estar ajudando para essa pessoa. Então isso é bem legal. Vocês já conseguiram chegar na jornada 5x2? Está ainda na 7x0? Como é que tá? Isso é bem claro. Isso é uma meta futura, assim, quero chegar no 5x2, como é que tá? Talvez, os funcionários trabalham 5x2. Os funcionários trabalham 5x2. Nós trabalhamos 7x7. Nós não desligamos. 24 horas, né? Nós não desligamos. É bem isso. E vou resumir assim. Nós não queremos desligar isso. Nós nos vemos assim. Claro, tem momentos que nós aceleramos, como tem momentos que nós colocamos o pé no freio. Certo? Por exemplo, hoje é sexta, estamos vindo do feriado de ontem. Eu tenho uma funcionária que pediu esse dia de férias. Sim, ótimo, beleza. Só que eu sei que sou eu que estou resolvendo e hoje de manhã eu estava lá resolvendo as coisas. Mas para mim não é uma dificuldade, foi porque eu aceitei isso. Eu estou falando de Delivery Much, né? Samara deu folga para todo mundo em Bento lá, né? Eu queria estar lá. Meta batida, meta atingida. Bati a meta da semana até na quarta. Tchau, folga. E deu certo. Mas, gente na praia. É isso mesmo, mas esse é o objetivo. A gente não quer trabalhar de segunda a sexta e parar. A gente quer a continuidade. E nós nunca chegamos ao fato de dizer assim, tu quer te aposentar, eu quero me aposentar. Não, a gente quer avançar os anos de vida como empreendedor, como casal. A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas uma coisa a gente tem ideia. A gente quer cuidar da nossa saúde, nós queremos chegar lá com o nosso filho formado, ensinando coisas que nossos antepassados nos ensinaram de uma forma, chegaram até aqui, daqui os pais não tiveram condições de ensinar mais, nós já tivemos uma condição melhor. Eu acredito que a geração pós-geração tem que trabalhar para cada vez sair melhor. É por isso que a gente vive. E é por isso que a gente está junto, nós enxergamos isso. E eu estou falando, mas a gente compactua nisso. E é por isso que a gente vive como casal e como empreendedor. Mas a gente não quer desligar do trabalho. Até já perguntaram para mim, nossa, mas vocês acordam, tomam café, vão para o escritório, vocês vivem junto, de manhã até noite? Sim, a gente gosta disso. Tem momentos que daí, tipo, fica um na sua sala, o outro na sua sala, cada um faz o seu, mas é nossa rotina. Então, claro que com a Stone separou um pouquinho. A rotina eu fui para Bento. Mas essa ideia de, até que a gente estava juntos aqui no Delivery Much, cara, a gente saía juntos de manhã, voltava juntos à noite. Então, é conviver. Aí é o casal, né? É marido e mulher, negócios, tudo junto. Estar ali e não sair. É impossível falar de vocês, agora eu vou entrar naqueles assuntos mais pessoais, é impossível não falar do Pradella e não pensar nos bombeiros. Né? Vamos ser bem... Quantos anos de bombeiro, Pradella? Não quero mentir um número aqui. 23. 23 anos. Tu é o quê? Um dos fundadores dos bombeiros voluntários? Sim, os bombeiros voluntários de Carlos Barbosa são um dos fundadores, mas a minha trajetória como bombeiro voluntário começou nos bombeiros voluntários da cidade de Garibaldi. De lá. Há muitos anos atrás, em meados de 2002 mais ou menos. Hoje vocês estão aqui na Galeria Libertar. Aqui ao lado da prefeitura havia um poste, ele não está mais aí, ele foi já modificado. Um rapaz uma noite sofreu um acidente de moto, bateu nesse poste, ele era meu amigo. E eu me lembro que eu cheguei ali, pai, precisa ser conduzido para o hospital. Eu fui até o hospital aqui da cidade na época e disse, olha, o rapaz bateu de moto, precisa de ajuda. O hospital disse, a gente não faz o socorro, não tem como fazer o socorro. E eu pensei, mas vai acontecer o que com ele? Só que eu não tinha noção. O que é um bombeiro? SAMU, não tinha isso. Nossa cidade é pequena. Não é como São Paulo, Rio, outros lugares maiores, Porto Alegre, que for. E eu voltei aqui. E eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, tinha um rapaz segurando a cabeça dele.
De repente, eu disse, vamos colocar ele no carro, vamos conduzir para o hospital. O rapaz gritou, não mexe nele. A ambulância vai levar ele. Eu disse, mas que ambulância que vai levar ele? Daqui a pouco nós olhamos para trás, vi uma sirene muito alta ligada, um veículo vermelho e aquelas luzes piscando. E parou a ambulância, desceu uma equipe, todo mundo fardado, bonito, fizeram um exercício lá, colocaram o rapaz numa maca, entraram na viatura, subiram e foram para o hospital. E eu lembro que eu pedi para um colega meu que estava do lado, disse, quem é esses caras? O cara disse, é bombeiro. Tá aí. Eu quero conhecer esse negócio, eu adorei. No dia seguinte, era numa sexta-noite, eu tenho certeza disso. No sábado eu fui para Garibaldi. Como é que é esse negócio de bombeiro? E eu fui lá, visitei os bombeiros voluntários de Garibaldi. Eles explicaram mais ou menos como é que era a instituição e tal, e que abria curso para participar como bombeiro voluntário. Eu disse, que legal, eu quero participar, tem que esperar abrir um curso. A gente divulga no jornal da cidade. Eu me lembro que na época eu folhava o contexto todo sábado, eu lia parágrafo por parágrafo, matéria, cabeçalho, título, até que um dia eu vi em cima assim, Bombeiros Voluntários de Garibaldi abre curso para bombeiro voluntário. E a inscrição era aqui na prefeitura. Eu fui lá e me inscrevi. 2003, passei todo o ano fazendo curso, conheci várias pessoas de Barbosa que haviam se inscrito também. E a partir disso a gente foi fechando um grupinho ali, começou a criar uma amizade entre uns e outros. E a gente disse, Barbosa não tem bombeiro voluntário, nem tem bombeiro, é a demora do atendimento. A demora do atendimento, cada minuto que passa é uma sequela a mais para o paciente. E foi a partir dali que eu e alguns colegas disseram, vamos colocar bombeiro em Barbosa? Vamos. E aí a história é imensa. Eu tenho história aqui para falar horas e horas. Mas a instituição nasceu em 7 de julho de 2004, então ela vai fechar daqui a poucos dias 22 anos, porque ela foi fundada em 2004, e em 2006 nós começamos, dia 1º de maio, dia do trabalhador, a instituição começou a trabalhar atendendo ao público. Inclusive no primeiro dia de trabalho teve um incêndio grande numa residência na cidade. Eu gosto de falar isso, é uma instituição muito forte que vocês conhecem, todos que nos acompanham conhecem sobre os bombeiros voluntários de Carlos Barbosa. Eu participei da diretoria por anos, nós temos regimento interno, estatuto interno, e foi como o passar vai trocando, teve um comandante, teve outro, trocou presidente, tudo por regras da corporação. Hoje tem comandante, tem presidente, eu não estou mais na diretoria, mas trabalho como voluntário. E gosto muito disso, estou sempre lá. Tenho um plantão fixo, que é meus domingos à noite, faço parte da instituição, não mais tanto com aquela ênfase, porque eu fui voluntário por um tempo, depois eu trabalhei 12 anos como efetivo da instituição, empregado mesmo. E 2020 foi quando a gente queria ser empreendedor e nós enxergamos a possibilidade de empreender com o Delivery Much e eu decidi, compramos o Delivery Much. Ali em 2020, 2020, eu saí da instituição, pedi o meu desligamento como funcionário, mas sempre fiquei e permaneço até hoje como bombeiro voluntário. Então, é algo que eu gosto de coração de fazer. É uma equipe maravilhosa. E o legal de falar nisso é que a cidade enxerga muito isso. As empresas e o poder público enxergam isso de forma muito forte. E hoje lá dentro tem também a unidade do SAMU, que está junto com os bombeiros. Então eu quero dizer assim, eu adoro isso e já falo. Me pediam lá no início porque Carlos Barbosa é uma cidade boa de viver. É uma cidade de 33 mil habitantes que tem um bombeiro do tamanho de uma cidade de Porto Alegre e tem um SAMU integrado que funciona em conjunto. Então, foi algo que foi construído no passado, que permanece até hoje e tem uma força muito grande. E o foco da instituição é atender pessoas. É isso. E eu me orgulho de ter feito parte lá no início disso e fazer parte ainda hoje como voluntário da instituição. E a gente se dedica. E é a prova no qual eu digo, nós trabalhamos, nós ajudamos a desenvolver a cidade e ainda damos horas do nosso tempo para ajudar uma outra pessoa que nós nem conhecemos. Então, é isso que eu posso falar da instituição. É algo que eu não me vejo me desligando. Algumas pessoas passam na rua hoje e me dizem assim, Pradella, tu tá indo nos bombeiros?
Eu tô no domingo de noite, vocês não me enxergam muito, vocês enxergam outras pessoas. Mas é um ciclo. O meu corpo, minha vida, eu não vou conseguir daqui mais 10, 12 anos fazer a mesma força que eu tinha com 20 anos. Então é um ciclo que se renova. Existem pessoas lá de 19, 20 anos hoje que têm o mesmo gás que nós tínhamos na época. E isso que é fantástico. Tu mostra o quão o poder da corporação de cada dia melhorar um passo de cada vez com a ajuda de todo mundo, criando um órgão muito competente para a cidade. Samara, qual que é a importância hoje de participar? Vamos mudar então o foco pensando assim, qual que é a importância de participar da comunidade como voluntário? Porque daí entra aquela questão, a gente vê muito o Pradella, mas tu também acompanhando e também com outras instituições que vocês participam, né? Sim, hoje eu estou ligada agora com o Lions. São 2 anos já associada ao Lions. E quando o Alexandre fala de bombeiro, e é uma coisa que a gente tem em comum. Cara, a gente sempre quer ajudar, a gente sempre quer fazer o bem. A gente teria tempo na agenda para fazer isso? Nunca. Não, sabe? Mas quando é que eu vou curtir a minha vida, a minha família? Mas falou bombeiro, brilha o olho do Alexandre. Tocou o telefone, ele tem o grupo da emergência, ele já sabe o que vai acontecer. Tá, então vai ter que acontecer isso, já sabe, vai demorar tanto tempo. Então, essa conexão da gente querer fazer o bem. E aí, quando a gente estava muito próximo, eu disse, puxa, mas eu não ajudo nada aqui em Barbosa. Como é que eu vou ajudar alguma coisa? Então, de querer fazer o bem. E aí que surgiu a oportunidade, a gente recebeu o convite para participar do Lions. A gente, em conjunto, sim, vamos participar. A gente entrou no Lions, então hoje eu estou mais à frente, o Alexandre fica um pouco mais para fora, porque a agenda dele é bombeiro. Então, a minha no Lions. A gente se envolve muito com esses projetos sociais da cidade, sabe? Então, são mais de 20 campanhas anuais fortes para arrecadar dinheiro para a instituição, para arrecadar dinheiro que fica na nossa cidade. Então, quando acontece o pedágio dos bombeiros que a gente faz junto com eles, a gente está lá se disponibilizando nosso tempo para a comunidade de Carlos Barbosa, para a gente trazer alguma coisa para cá. Então, são pessoas que precisam, que são ajudadas. As instituições, existem muitas aqui na nossa cidade, mas que realmente dizem assim, eu vou tirar tempo, tá engajado. Então, poxa vida, sábado de manhã podia estar de boa. Não, a gente vai acordar, a gente vai lá. Então, essa semana, propriamente, a gente tinha uma reunião para um evento que a gente quer acontecer ainda esse ano, que é um evento que não existe na cidade ainda, para arrecadar fundos para a instituição, para deixar aqui em Carlos Barbosa. Sabe? Então, é destinar o nosso tempo para que fique aqui. Por isso que a gente gosta da nossa cidade. Esse envolvimento, e quando a gente vai para alguma instituição pedir ajuda para as pessoas, poxa, a gente precisa dessa ajuda, tanto financeira quanto talvez até de recurso de tempo, a gente recebe bem isso. Porque as pessoas já veem a gente na rua, já vê conectado no Instagram, falando e fazendo bem na cidade. Então é essa ideia de fazer o bem, que é legal. Eu preciso frisar aqui sobre o Alexandre Bombeiro, porque desde que eu era muito pequena, eu sempre escutei meu pai dizendo, Pradella, bombeiro e tal, porque até tá bem calmo o interior ultimamente, mas aconteciam vários acidentes e as pessoas se matavam, enforcadas e tal. E meu pai sempre muito curioso, né, e um pouco, de certa forma, metido, e era quem tinha mais coragem, então ele sempre era um dos primeiros a chegar nessas coisas. E ele sempre falava sobre, o bombeiro era o Pradella e tal, então eu sempre cresci ouvindo esse nome. Mas depois que fomos nos conhecer e em função de imóveis e negociações e tal, depois que eu fui descobrir que era você o Pradella bombeiro, sabe? Lá no passado, sim, nós éramos em poucas pessoas, mas o grupo foi crescendo e tem outras pessoas na direção hoje que vocês ouvem falar muito sobre essas pessoas e são essas pessoas que estão na frente. Cada um faz uma escolha na vida. Hoje eu dedico uma partezinha do meu tempo para ajudar a instituição, né? Porque lá atrás eu dediquei esse tempo para aprender para nossos negócios, para nossa vida pessoal. São metas que nós vamos organizando, cada um de nós, nas nossas vidas, sejam elas profissionais ou pessoais, que vão fazendo nós tomando outros rumos, né? Mas sim, é importante. Eu digo que um trabalho voluntário, pelo mínimo que for de tempo, por período, por horas, ajuda você a enxergar coisas que muitas vezes você no seu mundo do lado de cá não enxerga, certo? Muitas vezes as pessoas enxergam assim, deu um acidente, meu Deus, a pessoa se machucou. Nós enxergamos,
vamos rápido, essa pessoa não tem tempo. Se nós não agirmos dentro do tempo correto, essa pessoa pode vir ter sequelas ou perder a vida. Okay? Na questão que a Samara trabalha com Lions vamos ajudar para conseguir verba, valores financeiros, para devolver de forma tal para o município. E assim, e olha, Carlos Barbosa é um exemplo. Carlos Barbosa é um exemplo de acolhimento. Eu acompanhei esses dias o podcast conversando com o pessoal. É um exemplo. Carlos Barbosa acolhe. Qual é o atendimento no SUS que tu tem na região como o Carlos Barbosa tem? Não é? E tanto o SUS como das empresas institucionais ao redor, órgãos sem fins lucrativos que devolvem muito para a comunidade. E se vocês olharem as lideranças da comunidade, elas estão engajadas nesses locais, participando e fazendo a nossa cidade fluir cada vez mais e sendo reconhecida e conhecida em todos os cantos do país. Para finalizarmos o podcast de hoje, vai uma pergunta agora para o casal, assim, como incentivar a nova geração? Tá? Vamos pensar no filho de vocês, tem 7, né? 7 anos, mas como incentivar essa geração ali da juventude a se engajar no trabalho voluntário e também no empreendedorismo, nesses 2 meios? Como a gente incentiva? Esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio. Porque nós precisamos mostrar o brilho no olho de fazer acontecer. Então, quando a gente falou sobre ajudar alguma instituição, é muito mais do que só estar envolvido ou ter o nome na instituição. Sim. É muito sobre algum propósito interno, sobre dizer assim, poxa, eu sei que eu posso ajudar um pouquinho mais. Então é nessa ideia. Então quando hoje nós conversamos e mostramos para o nosso filho, é a ideia dele entender, por exemplo, lá no bombeiro, o pai destina um tempo para poder fazer isso. Ele tem brilho no olho. Então, quando falar em como ajudar, como instigar alguém na comunidade, porque muitas pessoas dizem, meu Deus, vocês não precisam fazer isso. Mas por quê? Sim, porque eu gosto. Então tem que acender essa chama da pessoa gostar de fazer isso. Porque pela nossa cidade, essa proximidade, isso é muito importante. Isso acontece daí. Tu acha que faz sentido para ti? Faz sentido. Isso vai dos valores familiares que cada família tem. De cada um como enxerga. Como a Samara comentou, teve pessoas que dizem assim, mas tu vai lá de graça e não ganha nada. Eu não julgo essa pessoa. Porque eu aprendi que ela tem a visão dela, eu tenho a minha. Como tem muitas pessoas na cidade que não tem 1 minuto sequer para ajudar em qualquer instituição, mas ajudam financeiramente. Como tem pessoas que doam para as entidades um valor monetário mensal, que tu nem sabe que ela doa, ela não diz para ninguém, certo? Ela não fala para ninguém, a instituição sabe que ela doa e também não explica. Não, vamos dizer assim, não damos as claras. O objetivo nós temos que entender por que nós estamos aqui. Não é só questão para mim ganhar, para ela, para vocês. A gente precisa viver em comunidade. E vai dos valores que nós temos. Então vai do valor que nós vamos passar e deixar para o nosso filho, que se ele não tem tempo, que ele doe. Um valor monetário para uma instituição que ele entende que faz parte e que é benéfica para ele. Alguns enxergam as ligas de câncer, outros enxergam o bombeiro, outros enxergam o Lions, outros enxergam a BAPA, mas que cada um fizesse um pouco. Se cada um de nós fizermos um pouquinho e doarmos para uma entidade, seja tempo ou dinheiro, nós vamos fazer o mundo ficar melhor. Nós já doamos milhares de horas ao longo desse tempo. Isso foi o que nós enxergamos. Então eu digo para as pessoas, pratique isso dentro da tua família. Dê um pouco daquilo que tu tem, seja em horas ou seja de forma monetária, para alguma entidade, para algum lugar que ajude pessoas. É só assim que nós vamos conseguir evoluir e ser em comunidade. E com certeza nós vamos tentar colocar isso, essa visão nossa, para o nosso filho. Porque isso é um bem, nós acreditamos nisso. E conheço muitas pessoas que trabalham assim e acreditam dessa forma. Então, o nosso objetivo, como eu disse antes, é fazer uma geração ser melhor que a outra. E nós só vamos conseguir isso no diálogo, na conversa, né?
explicando os antepassados, como chegamos até aqui e como nós vamos melhorar. Então, talvez a gente está exclamando algumas coisas sobre a geração Z de agora, que eles não querem nada, mas eles não querem porque eles não querem, ou eles não querem porque nós deixamos de fazer alguma coisa? Porque não tem o exemplo. Não tem um exemplo. Não, temos que pensar. Eu vou dizer para vocês assim, acompanho muito isso. Mas nós precisamos pensar como pessoas do bem. O que nós queremos deixar para os outros? O que nós temos que fazer? Isso se começa pelo exemplo. Eu acredito que é assim. É dessa forma. Não é que mundo eu quero deixar para os meus filhos, né? É que filhos eu quero deixar para o mundo, né? Isso mesmo. Porque hoje, com 7 anos, a gente vai para o colégio, a gente acompanha o círculo social, entender quem está próximo dele, se essas pessoas também estão conectadas com o que nós pensamos. Sim. Então, talvez até ajudar essas pessoas, essas famílias que têm crianças que estão se desenvolvendo, a ajudar a despertar isso. Então, propriamente nos nossos negócios, são negócios que estão conectados em evoluir. Evoluir a cidade, evoluir nós como pessoas, mas quem está ao redor. Porque senão a gente vai passar e não deixar nada. E não é isso que a gente quer. Não é. Isso. Nossa. Ganhamos uma mentoria de graça. Eu ia falar, o Campana Cast de junho, então, pessoal, acabou de virar uma mentoria para casais, para família, para empreendedores. Gente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Primeiro, por vocês terem aceitado, né, estar aqui com a gente. E eu falo agora como empreendedor, como marido, que é o seguinte. A dificuldade de ver as pessoas acreditar, principalmente assim, vai ser 2 jovens nos entrevistando. O que essa gurizada quer falar com nós? E quando a gente foi lá, convidou vocês, em nenhum momento a gente viu vocês, tipo, vou pensar ou não vou. Não, vamos. Vamos só ajustar a data, agenda e vamos lá que vamos tentar conversar. E é um bate-papo que para nós é muito importante, porque eu tinha aqui uma sequência que eu nem precisei fazer muita pergunta. Vocês foram, a gente conseguiu desenvolvendo ela, mas principalmente a visão de vocês em cima da cidade, do empreendedorismo e dessa parte de doação, para nós foi, para mim, né, eu acho que vou falar por nós, uma baita de uma mentoria. Com certeza a gente poderia vender isso aqui por não sei quantos R$1.000, porque, cara, tem muita mentoria na internet à venda, que não entregou 10% do que vocês entregaram em 1 hora, 45, 50 minutos aqui. Muito obrigado mesmo por tudo que vocês fazem pela comunidade, né? O pessoal não valoriza os bombeiros até precisar, o pessoal não valoriza as instituições até precisar, né? Das empresas de vocês, o pessoal não entende o que é o Delivery Munch até sentir fome, né? E não entende o que é a Stone até precisar de pessoas que atendam as nossas empresas, né? Então, muito obrigado pelo papel de vocês e por tudo que vocês fazem por nós e acabaram da aula, né? Acabaram nos dando uma aula aqui agora. Exato. É muito bom conhecer um pouco mais de vocês, né? Saber um pouco mais das histórias do início das empresas. E é bacana também ver que vocês não desistiram. E um ponto que me marcou, tanto na questão do Delivery Munch como na questão dos bombeiros, a iniciativa. Tu não pensou e demorou para criar, ter a ideia. Não, no dia seguinte do acidente tu foi lá conhecer. A iniciativa, sabe? Não deixar a ideia esfriar, sabe? Não deixar, às vezes, aquela emoção do momento morrer, né? A questão da iniciativa mesmo. Tem a ideia, tô com medo, mas eu vou. Então isso é muito bacana de vocês, que é o fator principal do empreendedorismo, né? Se tem com medo, bota o medo no bolso e vai. Isso aí. Vai com medo mesmo. Até eu editei essa fala, porque a gente pode estar com medo, então a gente tem que pegar aí, mas a gente não pode ir com medo e sem conhecimento. Que isso foi diferencial nos nossos negócios. Cara, a gente sabia de delivery? Não. A gente baixou a cabeça e estudou. Sabia de mundo de máquinas? Não sabia. A gente aprofundou isso. Então, vá com medo, mas vá com conhecimento também, que senão não vai fluir. Isso aí. Legal. Obrigado pelo convite. A gente passou alguns minutos aqui conversando várias coisas da nossa vida, do emprego, do trabalho, das pessoas, né? E do sistema como um todo na nossa cidade. A gente ama o que a gente faz, a gente ama morar em Carlos Barbosa, a gente adora nossas cidades vizinhas, a gente tem negócio nelas, a gente gosta muito dessa Serra Gaúcha aqui. Mas a gente vê, no final de tudo isso, que a gente
nós como pessoas, temos que cada geração fazer essa geração ser melhor que a outra. Buscar entender o que a gente errou, buscar melhorar isso, buscar esse conhecimento, ter essa humildade de buscar o conhecimento. E sempre olhar para frente. Isso é fundamental. Então, parabéns para Carlos Barbosa, parabéns por essa cidade aqui, que ela é acolhedora, é dessa forma, é desse jeito que ela forma cidadãos, pessoas de boa índole, que olham para o futuro e olham para as pessoas que também têm necessidade. E principalmente esse momento que vocês estão proporcionando para que a cidade se desenvolva. Vocês têm noção que vocês fazem parte desse 1% que quer diferente? Então, pequenos movimentos que a nossa geração vai fazer, que lá na frente eles vão colher. Então, Carlos Barbosa tem desses empreendedores e é aí que a gente vai para frente. Obrigada. Fechou. Obrigada, gente.